Olá, amigo internauta, novamente o Fred João aqui com vocês, trazendo o nosso amigo querido, o nosso José Alves, o magista, egiptólogo e conhecedor dos efeitos mágicos e de todo esse mundo místico que ele sempre nos revela. Seja bem-vindo, Zé, mais uma vez, eu conosco aqui. Valeu. Saudações a ti, Fred, e a todos os apreciadores do canal Tocando Oculto, né? Isso mesmo, Zé. Obrigado mais uma vez por estar conosco e trazer um tema tão relevante também. Você hoje vai falar Isso, sobre o êxtase e os estados extrasensoriais da supraconsciência. Esse é um nome bem exatamente. difícil, hein, Zé? Esse é um nome que É, merece é, um parece um bom nome conceito. parece um nome complicado, mas ele é fácil de entender. Só prestar atenção no que nós vamos conversar aqui, que vai ficar bem delineado, bem esclarecido, né? Sem, sem Legal. complicações, sem complicações desnecessárias, né? Primeiro, se você quiser começar com o próprio tema, o que significa êxtase? O que significa Sim, estados extrasensoriais, né? O que isso. significa supraconsciência, né? Isso, a palavra êxtase, ela denota uma experiência que extravasa a limitação do eu, a limitação do ego, tá? Hum, É isso. Extrasensorial, eu estou me referindo a uma percepção para além dos nossos cinco sentidos usuais, né? Visão, audição, olfato, paladar, né? E tato, uhum, né? E a supraconsciência é aquilo que está para além também da consciência usual, nosso estado de consciência habitual, né? Com a qual uhum. nós vivemos nesse mundo aqui. Então, já Tá bom. começando, né? Já começando Para entrar no o tema? tema, então, assim, alguns homens e mulheres singulares sempre buscaram atingir um êxtase ilimitado, que nunca acabasse, né? Uma Uhum, visão sem obstáculo, uma plenitude perdida ou jamais conquistada. Então, essa experiência, que é uma experiência mística por excelência, quando eu falo uhum. místico, a palavra mística denota a união entre o ser e o objeto que ele tem como sagrado, né? Então, todas as civilizações e épocas humanas testemunharam esse fenômeno, esse mistério, tá? Esse Uhum. mistério. Esse mistério ele não é uma coisa estendida à coletividade da humanidade, tá? Mas alguns seres, um punhado de seres, em cada como é que se diz, tribo, clã, nação específica, desenvolveram indivíduos com essa capacitação. Então, nós temos esse fenômeno entre os derviches turcos, entre os feiticeiros africanos, entre os xamãs asiáticos, né? Entre Uhum. místicos sufis árabes, padres do deserto cristão, cabalistas judeus, tá? Para dar uma ideia mais ampla, né? Místicos taoístas chineses, tá? Então, a questão é qual a diferenciação, né? Existe uma diferenciação na experiência mística, por exemplo, quando ela se refere a uma religiosidade específica ou a magia propriamente dita? Essa questão ela é um bocado difícil de ser entendida para alguém que nunca experimentou esse tipo de experiência, né? Então, o grande historiador das religiões comparadas, Mircea Eliade, o romeno, né, já falecido, Uhum. ele estabeleceu uma classificação que eu achei apropriada usar aqui para o nosso discernimento, tá? Então, ele classificou, primeiro, o êxtase específico do xamanismo. O segundo, a libertação pelo samadhi própria da yoga clássica. E o terceiro, o chamado estado de Jivan Mukta, que equivale à imortalidade do corpo, né? Que é alcançado pelo mistério do Tantra, tá?
Então, pegando essa escala, a qual eu vou me referir várias vezes, eu vou repetir isso aqui, né, para ficar claro na mente das pessoas, Uhum. a parte da questão da libertação pelo samadhi, que é própria da yoga clássica, ela pode ser estendida num plano paralelo a, a várias abordagens místicas, né, de caráter religioso. Né? Por exemplo, quando você busca a fusão com o objeto da tua adoração e devoção, é uma espécie de yoga, tá? Porque yoga vem do termo religar, unir. Unir o devoto com o ente superior ao qual ele se devota, ele se consagra, tá? Só que a via mística, ela é uma via passiva, pode-se dizer. Ela é uma via de Uhum. fusão, de absorção, ou mesmo aniquilação no eu maior do conceito sagrado que é cultuado, tá? E aí nós vamos para o xamanismo, que é a fase primordial, a fase primigênia, né, das experiências de êxtase, aonde nós temos o voo estático do xamã, a jornada xamânica, com tudo aquilo que já foi explicado em outro vídeo, em termos de iniciação, que implica no desmembramento, esquartejamento do corpo e da alma, dispersão da antiga personalidade, reintegração e ressurreição, já do feiticeiro xamã, como, como um supra-humano já desperto, ele tem uma diferenciação dessa modalidade mística que eu descrevi anteriormente. Por quê? Uhum. Porque ele é focado no êxtase do voo. Tá? Esse voo do xamã, quando eu falo estático, já implica nesse estado supremo de êxtase, tá? Que tem um núcleo que é imutável e, ao mesmo tempo, uma operação dinâmica que é perpétua no seu desenvolvimento. Então, quando o xamã ele se projeta no voo e ele consegue atravessar os limites do corpo dele, do eu individual dele, e adentrar a dimensão secreta ou proibida da morte e outros espaços dimensionais totalmente desconhecidos para a percepção humana usual, ele visa alcançar o poder de se tornar um espírito. Quando eu me refiro a espírito, não tem nada a ver com a noção usual espírita, tá? O termo espírito no xamanismo, ele designa entidades demoníacas ou divinas, supra-humanas, tá? Então, o objetivo do xamã é se tornar um supra-humano. Não ele não quer apenas se aniquilar na contemplação e absorção em Deus. Ele quer se tornar um Deus. E ele se torna um Deus, porque ele desperta poderes. Ele desperta poderes, poder de matar e ressuscitar, o poder de se autogerar, né? Então, tem essa diferenciação mágica, Ô, né, do Zé, chama. é legal você ter falado isso, porque muita gente confunde a história de que basta você vestir umas roupas, fazer uns rituais, tocar um tambor, pronto, você já virou um xamã. Isso é legal Não, porque você está realmente não colocando os pingos nos is não, aí. não é, porque assim, esses indivíduos, eles partem do pressuposto externo, ou seja, eles pegam um, um estereótipo externo, se travestem dele e passam a adorar a coisa como se fosse uma religião exótica, e não é. O estado do xamã ele é um processo terrificante, até alcançar um entronamento real mesmo, iniciático, que leva a transfiguração a esse estado. Né? E aí, para não nos perdermos aqui na questão da escala, né, Claro. Uhum. proposta por Mircea Eliade, nós temos o Jivan Mukta, a imortalidade do corpo, que é contemplada na experiência suprema do tantrismo. Tá? O tantrismo ele é bem interessante, porque ele também vai além dessa visão passiva
do yoga, ou de alcançar o estado do samadhi como uma finalidade suprema. O Jivan Mukta, a peculiaridade dele é que ele entra num estado de êxtase supremo e nunca sai dele. Entende? Porque, assim, você pode testemunhar experiências de caráter religioso, estático, né? Aonde há estados, assim, de corporificação de espíritos, estados de êxtase, né? Mas são momentâneos. Passado aquele momento da cerimônia, a pessoa volta ao seu estado habitual. Então, nesse sentido, o Jivan Mukta ele tem uma relação suprema com o xamanismo. O xamanismo, em sua essência prístina, ele também alcança esse estado aí, essa ruptura total e absoluta, aonde ele permanece num êxtase perpétuo. Mesmo que ele execute os exercícios mágicos habituais para estabelecer as escalas de sortilégio, enfeitiçamento, encantamento e ação mágica propriamente dita, né? Então, é interessante, sempre no nosso debate, aí, nas perguntas que você vai me fazer, e eu vou te responder, ter em mente sempre essa escala de discriminação, como é que é, de classificação, para se entender que não é tudo uma coisa só, uma coisa absoluta. Não. O estado de êxtase, ele permite que você sintonize estados de supraconsciência, que você vá para além dos cinco sentidos habituais, do sexto sentido para além, né? Onde você pode, por exemplo, testemunhar a percepção de todos os ângulos do universo simultaneamente, num ponto único. Você pode atingir o estado do todo no um e o um no todo, onde você transcende aquilo que eu chamo da bolha do eu, o eu persona, né? Para isso, logicamente, você vai essa supraconsciência lá de épocas muito arcaicas, primigênias, ela é percebida como duplo, como a sombra que no caso é o duplo, o outro, o alter ego. Esse ente tem que ser despertado como supraconsciência para sustentar a experiência, porque essa experiência ela implica em dissociação, aniquilação do corpo, da alma, da carne, do eu. Então, você tem que estar fundamentado, né? Os processos iniciáticos, eles permitem isso. Eles permitem esse cuidado extremamente fundamental para não haver uma dissociação, né? Por exemplo, doentes mentais que vão parar em hospício, na maior parte dos casos, eles alcançaram metade do caminho. Ou, por exemplo, Nossa, que interessante. eles passaram por processos de dissociação, só que eles não souberam se construir a si mesmo. A outra parte que é fundamental ficou faltando. Então, aí eles se arrebentaram. Por quê? Como a experiência ela não é completa, ela é mal feita, as próprias forças externas da sociedade vai se livrar desse indivíduo, vai jogar ele no hospício. Enquanto que como é que se diz, um verdadeiro expert do êxtase, ele não vai cair nessa. Ele vai, por exemplo, passar pela loucura, sustentar a loucura, transcender ela e manter as máscaras sociais como um truque, como véus que garantam a sua integridade em relação ao mundo dos homens, porque a partir dali ele já não faz mais parte da realidade da Humana. realidade comum, né? Mas ele vai ter que interagir, né? Você está aqui no planeta, você tem que interagir com as pessoas que também não são iniciadas, não estão nesse estado, né? Uhum. Então, o assunto ele é complexo, porque ele vai desde de um misticismo de tradição religiosa extremamente intenso, um fervor, né, de adoração, até estados estáticos, mágicos propriamente ditos, né?
E aí você vai encontrando exemplos em todas as épocas e civilizações da humanidade, em todos os continentes. Estágios Né? mágicos que você fala, ele vai desde o princípio até o infinito, porque nunca acaba isso também, né? Esses Ele não princípios acaba, mágicos nunca acabam, né? ele não tem tempo, assim, não tem limite de tempo, né? Porque essas convenções, elas são limitações da percepção humana usual. E teve que desenvolver isso para estabelecer determinações precisas de interação social. Né? Então, a realidade que para nós é a realidade única é uma realidade a qual houve um consenso humano de acreditar. Então, todo mundo acredita que chão é chão, o céu é o céu, a árvore é a árvore, pedra é pedra, os nomes foram determinados. Entendeu? Então, nós habitamos essa dimensão, mas ela não é a única. Nem aquilo que nós percebemos com os olhos, com os cinco sentidos, também é o único limite da realidade. Uhum. Existem muitos limites. O próprio cérebro humano, ele ainda é estudado, não se sabe tudo sobre ele. Não se sabe tudo sobre ele, né? Então, a cada momento que passa, cientistas descobrem novos elementos, exploram novas fronteiras, né? E assim o desenvolvimento da percepção humana vai caminhando. Agora, essa questão da percepção é muito complexa. Lembra que eu cheguei a comentar contigo sobre os chamados oito circuitos da mente, elaborado pelos neurologistas, né? Dr. Timothy Leary e pelo. Deixa eu lembrar o nome dele agora, Robert Anton Wilson. É, eles, Uhum. eles, Lembro. elaboraram, eles elaboraram os oito circuitos da mente. Fizeram um mapeamento fantástico, onde quatro circuitos primeiros, por assim dizer, os quatro primeiros são os responsáveis pela evolução da espécie até o presente estágio. E os outros quatro, a serem despertados, mas que já foram despertados por alguns indivíduos humanos, eles possibilitam a entrada nesses mistérios do paranormal, do supra-humano, né? Do sobrenatural. Então, lá no passado mais remoto, os xamãs despertaram os oito circuitos, segundo essa teoria científica deles. E ao longo dos tempos também, derviches, místicos sufis, iogues, cabalistas, né, taoístas, né, todos eles foram desenvolvendo a abertura desses canais secretos e interditos, dessas áreas adormecidas da mente humana, que se Você, relacionam. Tá. desculpa, continua, depois eu te pergunto uma coisa. Não, eu ia falar que se relacionam em termos xamânicos com os chamados atavismos, né? Que é uma palavra usada tanto no ocultismo quanto na antropologia, e significa regresso à origem remota. Então, essa origem remota ela pode ser uma linha sanguínea de ancestralidade humana e, e nos níveis mais profundos e supremos do xamanismo também uma consciência pré-humana. Essa consciência pré-humana para o feiticeiro xamã, ela se apresenta com máscaras totêmicas animais, bestiais, mas ela oculta intenso e profundo estado de consciência. E quando desperta, desperta poderes mágicos literalmente, né? Não, eu ia te falar que agora, atualmente, né, essa nova geração, a gente tem percebido muitas consciências a respeito do que foram nossas encarnações com muita frequência. Então, gente que sabe que já foi ou músico, ou exerceu alguma atividade, ou que foi também ligado a algum tipo de religião, enfim. E vem e com isso com muita consciência, vem com muita naturalidade, né? Então, parece que essa nova geração vem com menos véus tampando essa questão passada, né? Então, talvez a aceleração do processo de busca para frente também pode ser ajudada, de repente, com isso, né? Porque já se provou que eles são capazes de continuar esse processo sem tantos véus, né?
e seguir daí para frente. Tomara que acelere o processo evolutivo pessoal, né? Existem alguns registros de casos de reencarnação que são notáveis, tá? Uhum. São notáveis pela prova mesmo, contundente, né? Você vê que o indivíduo Sim, está então. descrevendo coisas que realmente aconteceram, né? Então, assim, a título ilustrativo, eu recordo o caso de Dorothy Eade, né? Que foi uma menina que nasceu na Inglaterra, no começo do século XX, e Hum, ela muito criança, sofreu um acidente, foi dada como morta. Quando for buscar o corpinho dela para o IML deles lá, a menina estava brincando, pulando na cama. Só que a partir daí, ela começou a manifestar comportamento estranho na personalidade. Falar com voz de adulto, hum, tá? E ela desenvolveu uma obsessão assim suprema pelo Egito Antigo, né? Houve uma ocasião em que caramba. os pais, houve uma ocasião em que os pais levaram ela para o Museu Britânico. Ela ficou lá na seção egípcia contemplando as múmias naqueles suportes de vidro, né? Elas ficam na exposição. E quando os pais foram buscar, ela falou: deixe-me com meu povo. E, Nossa, e aí começou toda uma jornada de experiências assim notáveis, porque ela fugia da escola, ia para o museu. O diretor do museu na época era o Sir Ernest Wallace Wood. Ele ficou curioso, né? Porque essa menina cabula a aula para vir aqui. E ela falou que não queria aprender as coisas que ensinavam na escola, queria aprender hieróglifos. E ele, olha. e ele falou para ela: tudo bem, vamos fazer um trato. Eu te ensino os hieróglifos e você vai para a escola. Você só vem aqui depois da. Você pede autorização para seus pais e vem para cá depois das aulas, né? Ela fez isso, ela aprendeu os hieróglifos muito rápido, recordando, né? Ela recordava tal. Depois, já crescida, ela se formou em egiptologia. Ela foi para o Egito, Oh, ela conseguiu um cargo de restauração, de restauradora, e ela ficou perto do lugar que ela dizia ter vivido como uma sacerdotisa de Ísis, na época do reinado do faraó Sete I, na 19ª dinastia. Né? caramba. Exato. E ela afirmava que tinha uma relação com o faraó, por ela ser uma sacerdotisa e ter que manter a virgindade, ela acabou se suicidando. E fenômenos assim foram testemunhados na casa dela. Materializações do faraó. É impressionante, porque quando ela vai para o Egito, onde ela fala para os arqueólogos escavar, onde ela sabia que tinha determinada coisa, um jardim e outras coisas, outros detalhes, os caras descobriam. Né? Sim, Hum, cara, é impressionante esse caso aí, da Dorothy. E no começo ela teve uma resistência para morar lá. O pessoal acho que meio que não queria ela lá. E o pessoal se ferrava, cara. Acontecia umas desgraças lá, o pessoal morria. Até que deixaram ela eita. em paz. Deixaram ela em paz e ela também ajudava o pessoal. Ela curava animais, curava crianças, fazia magias, né? E ela morou no Egito e está lá. Foi sepultada lá, né? Ela, ela Hum. viveu até uma idade avançada. A história dela pode ser encontrada no YouTube, né? E é um testemunho interessante de reencarnação. Agora, agora a mim, quando as pessoas se reportam descrevendo suas facetas reencarnatórias, a coisa toda é sempre fragmentada, né? Fragmentada. Bem, você. Não, desculpa só te interromper esse minuto. Você lembra também quantas histórias interessantes no Tibete que a gente tem com os Dalai Lamas, né? Para Sim, reconhecerem que ele voltou, então eles fazem vários testes, ficam sim, ali provando durante um tempo. É incrível, porque parece que realmente continua, a consciência ela não se perde, ela não se esse, fragmenta com a ida, né? é, Com o desfecho da morte. E eu estava fazendo uma live muito interessante também com o Valmir,
a gente estava discutindo exatamente isso. O Amir Costa, né? Grande abraço para ele também, se estiver assistindo a gente. Ele fala, por exemplo, que como no filme do Avatar, a gente tem esse corpo que foi nos dado biologicamente para conseguir suportar o material extrafísico para conseguir isso aqui fazer e a gente conseguir ter vida nessa existência. E a partir daí a gente acaba fazendo esse processo de vida que a gente conhece e tal, mas é como se fosse como se isso aqui fosse uma roupa de avatar mesmo. A gente é obrigado a vestir para conseguir lidar aqui com essa existência. E nessa hora que a gente vê um caso tibetano dos Dalai Lamas, esse que você contou aí, outros mais que a gente tem pela frente aí, a gente percebe que parece que a consciência não larga o corpo. Ele continua presente, não é verdade? Sim, É interessante, sim, a consciência se mantém intacta ali. tem uma continuidade, porque esses seres aí, eles alcançaram um estado de iluminação, né, de autoconsciência formidável, né? Exatamente. Então, é legal, essa sucessão dos Dalai Lamas, puxa, ela é interessantíssima, né? Isso aí, você fez eu lembrar de uma frase de um lama chamado Padmakarpa, que ele diz como é que aquele que não atingiu a mestria da conquista da pedra fulminante e da voz do triunfador não passa de um vagabundo na roda das existências. Olha só a chamada, hein? Exato, porque o que ele chama de pedra fulminante tem uma relação com o corpo adamantino, o corpo corruptível, né? A voz do triunfador supremo é a palavra de Deus, né? que foca em si essa anamnese, que é o ato de despertar, e permite você ir mais além trocando de peles, né? Se restringindo a elas. Aonde eu linko com o que eu ia falar, né? A respeito das pessoas que descrevem memórias de reencarnação. Essas memórias, elas vêm a essas pessoas de forma arbitrária, como flashes, como tipo assim, detalhes de um sonho, que você não lembra o sonho completo, mas você lembra aspectos, detalhes, né? Então, isso não ajuda muito, porque a pessoa continua perdida, sem saber quem ela é, onde ela veio, para onde ela vai, né? Aonde eu próprio, pessoalmente, sustento a necessidade e a fundamentação de você lembrar da essência do duplo, né? Você lembrando você alcançando esse estado, aí sim, qualquer máscara humana que você tenha usado, qualquer manifestação humana vai estar, como é que se diz, justificada pela lembrança da essência, não da mera aparência, das aparências arbitrárias. É um nível de consciência muito supremo essa daí. Exato, aí é outra pegada, cara. Aí é um negócio, aí você pode se julgar um imortal. Você é um imortal, você não está mais, você não sofre mais o coma do esquecimento na morte, e você transcende essas limitações espaço-temporais da tridimensionalidade, né? Você unifica a unicidade da percepção total e absoluta, do conhecimento total e absoluto. E qual é o passo que você tem nesse estágio para um avatar? O avatar, ele é uma espécie, como você falou, ele é uma espécie de roupa que é usado aqui na Terra. Não. Eu estou dizendo, já não digo o aspecto físico da vestimenta, eu estou dizendo do ser que vem com uma missão específica, como Buda, Krishna, Jesus e tal, que vem com uma missão consciente de um histórico a desenrolar. E um estágio de Cristo, por exemplo, você vai colocar um Cristo ou Buda, ou quem quer que seja, que é a mesma continuação na escala aí, com um ser desse que a gente acabou de descrever. Está muito longe um ser do outro na evolução? Os tibetanos chamam esse ser de tulpo, né? É um tulpo. Diferente do tulpa, que é uma forma de pensamento. O tulpo que eu conheço pela teosofia é aqueles seres parecidos com você. Então, vamos supor, eu tenho o Fred tem mais
5, 6 tulcos, são parecidos comigo, né? Ou então são partes de mim, e se quiser amanhã ou depois voltar a uma forma única de se tornar um só, essas 7 consciências me tornarão um ser muito mais elevado, porque Opa, voltamos. Voltou. Voltamos. Buscaram 7 tipos de consciência e vivências que me tornaram muito mais especial, porque agora eu sou um só. Os 7 tulcos se reuniram. Esse processo que a teosofia chama agora de Era de Ouro, que vai ser feita. Então a humanidade vai ser reduzida exatamente por essa questão. Vão te tirar uma parte para se tornar de 7 e você fazer um ser humano melhor, né? Eu me referi a uma expressão tibetana, onde esse tulpa é um ser senciente. Ele tem consciência absoluta de si. E ele se manifesta pela vontade dele. Né? Tem casos também que ele é evocado. Né? Tem os mongóis. Os mongóis eles estão evocando um tulco chamado Gesar de Ling. Gesar de Ling. Então, o Gesar de Ling vai encarnar e vai ação profética, estilo Kalki Avatar da Índia, né? Estilo o Maitreya, estilo esses seres que são aguardados aí para se reencarnar, né? Para se manifestar na Terra. Se manifestar, então, é isso. Então, o Avatar ele é um corpo, né? Por exemplo, o Krishna ele é um Avatar. Krishna, por exemplo. Então, assim, isso existe, né? Em várias tradições da humanidade, onde você vê esse tipo de manifestação acontecendo, né? A intensidade da presença desses pelos eventos que eles causam, é muito difícil você negar isso. É difícil, porque você vê os efeitos desse tipo de manifestação. Então, isso é interessante. Agora, para perceber isso, isso que eu chamo de estados extrasensoriais da consciência ou da superconsciência, eles são necessários. Né? No percepção condicionada, você compreender isso. Você se aproximar do entendimento desse literalmente, propriamente. Zé, você por acaso tem um fone de ouvido por perto aí? Eu posso procurar, cara. Não, estou perguntando porque às vezes a sua voz ela some. Eu não sei se é por causa da internet. Eu não sei onde eu deixei. Espera um não, momentinho. se tiver difícil, vamos tentar por aqui, depois no intervalo. Entre uma live e outra, você procura. Não tem erro, não. Vamos tentando por aqui. Beleza. Peraí. Tá aqui na minha frente. Peraí. Tá. Peraí. Você quer que eu coloque? Eu acho que vai ser melhor. Se você conseguir nos ouvir, vai ser melhor, porque às vezes você está falando... Não, eu estou te ouvindo. É você que não me ouve. Eu tô ouvindo. Mas provavelmente, se eu não te ouço, os internautas também não vão ouvir. E agora? Tá melhor? Vamos tentando, vamos falar. Tá. Para você melhorou? Opa, melhorou. Vamos tentar sim, acho que vai ser legal. Tá, então vamos continuar. Isso, melhorou sim. Existem muitas manifestações desse tipo de mistério, desse tipo de fenômeno, né? O êxtase, ele conduz para estruturas de percepção totalmente para além da percepção usual, né? Você testemunha uma ausência de tempo, o mistério da eternidade, né? O poder de se mover por dimensões secretas, né? Você descobre que esses espaços imensos e absolutos estão dentro da sua vida também, que você está dentro deles também. Então, essa restrição de percepção que o ser humano testemunha aqui na Terra, ela é abolida.
ela é abolida nesses estados. É muito Então, louco, hein? Você vai tirando todas as referências, né? Muito doido isso. Os processos para se chegar a isso, eles são ritualísticos, né? Porque existem posturas, determinações e condutas do corpo e da mente para você alcançar esses alinhamentos, né? Alimentação, Então, inclusive, também, né? também. Depende de tradição para tradição também, né? Porque, assim, as mais variadas tradições têm suas metodologias e os seus tabus. Os tabus são aquelas leis do que você pode, do que você não pode, né? Uhum. Então, é interessante isso, né? Houve esse desenvolvimento do xamanismo para as formas diversas de misticismo, aonde eu te falei, né? Nós discutimos agora há pouco que a experiência ela é passiva, né? Ela não é ativa. E existem aquelas que implicam na magia, onde a ação ela é determinada, a vontade é exercida, né? A vontade fecunda a imaginação e é capaz de criar coisas, é capaz de gerar a si mesmo e modificar a realidade. Ô Zé, à medida que você vai evoluindo para esse estágio, você vai perdendo aquele encantamento, aquela inocência infantil que a gente tem na época de criança e até pré-adolescência, e É, isso vai se tornando uma coisa mais serena, a tal ponto de se tornar quase a pessoa que te olha assim, insensível para os olhos humanos? então, acontece as duas coisas, porque assim, a pessoa perde a ingenuidade, mas ao mesmo tempo, aquele estado virgem da criança, ele não perde. Ele não perde. Por exemplo, aquele estado em que a criança quando ela observa o universo, é num estado de deslumbramento. É exatamente, Deslumbramento, encantamento. encantamento, exato. Então, o que acontece é que esse indivíduo, ele não perde isso, ele amplifica isso, só que com a maturidade do ancião. Isso que é bacana, que é interessante. Agora, ele vai, logicamente, à medida que ele se aparta dos vínculos, das correntes, né, das emoções, de fato ele se torna insensível nesse ponto. Ele não é mais afetado. Coisas que podem chocar as pessoas, coisas que são chocantes, por exemplo, morte choca bastante. Ele não vai ser afetado pela morte, porque ele já atravessou os portais da morte. Ele já morreu. Então, como ele já está morto e ao mesmo tempo está vivo, para ele são duas faces da mesma moeda, por exemplo, né? Então, aquilo que desespera as pessoas comuns não afeta ele. Ele não vai ser afetado por situações passionais, por nenhuma. São os elementos que acorrentam a humanidade. A humanidade, ela é arrastada pelas forças fatais da arbitrariedade. É isso, né? É interessante, mas eu estou falando porque, assim, quando você tem na visão humana a pessoa passando pelos estágios, infantil, adolescente, adulto, terceira idade, blá, 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 você vê que ele vai perdendo essa inocência e esse encantamento e ele vai se amargurando com as realidades que ele encontra pela frente. Ele vê que a vida não é bem assim, ele começou a amadurecer o ponto de vista e tal. Ele pode, se ele não se transformar no melancólico, ele pode se transformar num adulto consciente, mas até lá a gente não pode apostar o quanto essa história vai ser real. É bom você tocar nesse assunto pelo seguinte, nem sempre essas experiências são agradáveis e terminam bem, porque tem fracassos também. Então, a pessoa que fracassa não é, vamos dizer que não é agradável. Então, assim, quando você entra nesse processo, por isso que existe um ditado oriental que exige que você seja um adhikari, né? Adhikari é um termo para aquele que é competente espiritualmente. Radicari, chama?
cara, ele tem que ter competência espiritual para trilhar a senda. Porque se ele parar, e ele não aguentar, ele vai ser destruído. Ele pode ser destruído, né? Ele E vai pode para ser, onde? Essa parte essencial dele vai para onde? Volta para o cosmos? É não, reaproveitado na natureza? Para onde ele é vai? reciclado na estrutura demiúrgica e ilusória da natureza. Ele volta para a matéria-prima e é reciclado, né? Ele pode voltar em qualquer situação arbitrária aí, como um cego, tateando no escuro, né? Então, quando você se empenha nesse tipo de via, de experiência, você tem que ser implacável, você tem que ser impecável, você não pode haver concessão, né? Senão você pode cair nesse tipo de marasmo aí. Né? Você vai, logicamente, a pessoa que experimenta essa via, ela não vai ficar isenta de depressão, melancolia. Pelo contrário, essas situações vão ser intensificadas, até o paroxismo, até as últimas consequências. Quando ela atinge o paroxismo da última consequência, ela se esvazia. Ela deixa de ter poder sobre a pessoa, né? Ela passa a ser só um brinquedo, né? Uma Por isso que o processo é rigoroso, né? As austeridades, as mortificações, as asceses, elas exigem essa como é que se diz, dedicação total e absoluta, né? Senão pode dar errado, cara, porque você mexer com esses meandros da alma é uma coisa perigosa também. Então, geralmente você precisa de um como é que se diz, de um mestre, né? De alguém que te instrua direitinho e como é que se diz, de oriente adequadamente, né? E como confiar no mestre, né? No seu próprio duplo, né, Zé? Exato. Ou se você tiver essa condição já vir desperto, o seu próprio duplo vai ser seu mestre, né? Como é o meu caso, né? Você passou por esse processo? Sim, passei por esse processo, né? O meu demônio padroeiro, o meu ente secreto, né? O meu duplo, que é o meu mestre supremo, que sou eu mesmo, né? Então, é uma questão que é interessante sempre reavaliar, porque hoje em dia, por exemplo, devido à decadência que se abateu sobre a humanidade e tudo mais, as coisas são encaradas levianamente, né? Assim, nós temos uma facilidade de comunicação que não havia antes. E essa facilidade, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também cria complicações, porque especialistas de todo tipo de assunto aparecem e se pronunciam, né? E vai levar pessoas à enrascada, tá? Então aí a nossa atenção tem que ser redobrada. Você tem que prestar muita atenção em que mão que você está caindo, aonde você está se metendo, né? Mas é difícil, porque a pessoa que não tem a mínima noção do que o outro está dizendo, ou que ele acredita, porque de alguma forma apareceu ter um bom senso, né? Então ele vai seguindo, vai caminhando junto, e pode cair naquele problema que a gente lembra lá dos anos 70, que era o Jim Jones, ele conduziu um povo inteiro, lembra? Até fizeram um filme chamado Jim Jones, o Pastor do Diabo. Massacre das Guianas, eu lembro, 78. Então, exatamente. Ele matou através do... Ele envenenou, ele convenceu o povo a beber aquele veneno que eles tinham feito, e morreu mais de 1.000 pessoas, se não me engano, naquele dia, né? Quando foram buscar atrás dele lá com o avião, cadê o pessoal? Todo mundo morreu. Todo mundo morto, exatamente. Então, você vai entender que de repente você está no caminho. Se o cara chega para você e diz, olha, esse realmente é um caminho para a gente seguir, porque aí a gente vai chegar. Isso eu estou dando um exemplo do Jim Jones, mas tem muitos outros, né? Pelo longo da história aí, a gente pode perceber, mas é só para entender esse processo. E mesmo quando não. Sim.
Deixa eu Não. ver se o som... Oi, alô? Fala. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu falei, mas mesmo quando não chegue a gravidade do Jim Jones, se você está perdendo tempo, só de perder tempo, você não está sofrendo perigo de vida. Mas se você está perdendo tempo com vigarista, cara, você já está perdendo a tua existência, né? Você está desperdiçando ela. Você está Exatamente. desperdiçando. Não vai levar nada. Vai te deixar ainda girando na roda do Sansara, preso nas leis de causalidade, Ô, preso Zé, na grande ilusão. mas até a tua própria autossabotagem já é um desses pastores. Já é Porque, também. Já né? é também, mas a autossabotagem. Então, a autossabotagem, para você se livrar dela, demanda coragem de uma auto-observação rigorosa. Uma auto-observação rigorosa. Você não pode ser frouxo consigo mesmo, não pode ser fraco consigo mesmo. À medida que você identificar qual que é a mazela interna que está te detendo, você tem que ir para cima, focar a aniquilação disso, a superação disso, né? Então, a transmutação ela é plenamente possível, basta você querer, basta você se determinar, né? Se não tem isso, fica muito complicado, porque as distrações que tem fora e a indolência que tem dentro acabam prejudicando, acaba te deixando numa situação, né? E o que acontece aí hoje, devido a esses especialistas que aparecem na internet e tudo mais, eles vão ser reciclados como é que se diz, pela seleção natural do espírito, né? Caras que estão se metendo aí com coisa que não tem ideia vão acabar se arrebentando, né? De maneira pejorativa. De Ô, maneira Zé, pejorativa. você está falando relacionado a pastores, mas a gente pode estender isso também para esse pessoal aí que forma opinião na mídia social, né? Nas redes sociais, os Não, formadores, isso é válido. aí, né? É, Pessoas isso é de válido. gente Claro, de TV. isso não se resume só, só a líderes espirituais, não. A coisa vai longe. A coisa vai. Ela pega tudo, né? Pega os agentes midiáticos, políticos, né? Formadores de opinião. Os formadores de opinião que aparecem na TV, assim, a função deles é imbecilizar as pessoas. É um processo de imbecilização, né? Assim, ocupação com futilidades. Então é isso, aí cada um tem que fazer a sua própria programação, né? Saber discernir o que é fundamental dessas tolices que não levam a nada, né? A gente, É uma na verdade, armadilha também, né? exatamente, mas a gente está num momento muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente percebe todo esse povo que você fala aí, a gente percebe muita gente consciente também, com muita categoria, falando com maestria, conhecimentos longínquos lá, que a gente acaba percebendo a professora Lucilena Galvão, que eu sempre cito aqui, ela também já foi entrevistada e é uma honra sempre que a gente pode estar junto, porque ela é um poço de humildade, de sabedoria, de talento, de maestria, de didática, inconfundíveis. Assim, ela é única, tem uma digital muito robusta, muito poderosa dentro dessa era filosófica, né, desse momento filosófico que ela trouxe através da nova Acrópole. Então, Sim, sim. sim. Ela é uma formadora de opinião muito consciente. Na verdade, ela nem tem a possibilidade de formar por opinião, ela simplesmente traz o conhecimento à tona, as pessoas ao. Não, você tem algumas pessoas notáveis. Essa que você citou, você tem o Jorge Puentes, que fala de magia com bastante propriedade, com bastante seriedade, né? São pessoas que você pode, por exemplo, confiar. Mas assim, tem que ter um discernimento, sim, senão você vai aí entrando em conversa fiada aí, não leva a nada, não vai te acrescentar nada, né? Outra coisa também, Zé, para esse nível, é interessante porque esse assunto é muito longo, mas
Mesmo quando você entra na internet, você vê várias postagens, seja política, seja científica, seja o que for, você às vezes consome uma coisa que você não sabe nem se é certo ou se é errado aquilo, mas você vai consumindo e vai formando uma consciência que muitas vezes é até errada sobre o assunto. E você gera raiva, você gera sentimentos negativos que você acaba multiplicando, exteriorizando, você acaba contaminando, sem mesmo você nem ter bebido dessa fonte real. Sim, por isso que você tem que estar bem armado, sem sair do centro, né? Porque isso é uma armadilha também, né, Zé? É isso que eu estou falando. É uma armadilha. Você ficar no estado de sono, o sono habitual, você vai, mesmo que você seja um excelente trabalhador, pai exemplar, uma mãe exemplar, filho exemplar, etc., você não passa daquelas peças protocolares dentro da grande engrenagem da ilusão demiúrgica, entendeu? É isso. Então, alcançar o tema do que nós estamos discutindo aqui é para poucos mesmo, né? Sempre é para poucos. São poucos que vão se dedicar a isso, que vão ser vocacionados para isso, né? E que é o caminho para a liberdade em última instância. O caminho para você se emancipar dos grilhões da mente, né? Porque o William Blake, ele diz que as piores correntes são aquelas forjadas pela própria mente. Olha aí. As piores correntes são forjadas pela mente. A gente pode perceber isso de uma forma muito interessante quando você tem aquelas pontes tem uma ponte interessante, não sei, ela liga duas montanhas, mas ela é de vidro. E ele é um vidro. Você já viu essa? As pessoas sabem, pela lógica, Zé, a gente não vai cair lá embaixo, porque tem a proteção, a ponte tem a proteção. Mas pelo instinto, né, da sobrevivência, ninguém entra ali. As pessoas que vão ali ficam com medo de cair da ponte, né? Você vê como é que é, né? O emocional superando a razão e a crítica, porque se você fosse crítico e fosse racional, eu falava, peraí, isso aqui foi feito não para matar a gente, mas para a gente se divertir passando por ela, né? Só que tem aquele... Como se você estivesse voando, né? Como se você estivesse voando, né? Sim, sim. Bom, tem gente que vai mais longe, né? Tem gente que faz os saltos de paraquedas, faz aqueles bungee jump e tal. Então é legal porque as pessoas vão se desafiando e quebrando obstáculos, e aquilo vai se tornando um desafio cada vez a superar. Sempre algo maior vai pela frente. Até o momento que, de repente, ela morre, ela faz uma grande loucura lá e ela morre. Eu acho que o auge de tudo isso, sabe qual que é? Do meu ponto de vista? É aqueles caras que usam umas capas que nem um morcego. Sim. As grandes montanhas vão voando, Eles vão em grande velocidade, mas vão, que nem é muito rápido tudo aquilo. Depois eles têm que saber como parar lá embaixo. Isso mesmo, fazem mesmo, né? É interessante, porque é uma prova da determinação humana também, né? O homem consegue superar desafios, né? Senão ele não teria conseguido inventar o avião, né? Claro. Assim, coisas fantásticas que são perigosas, né? São perigosas, né? Agora dentro do campo que nós estamos conversando aqui, tem alguma coisa que ainda não foi falado, que você quer acrescentar, que de repente é muito importante não ficar de fora? Não, deixa eu ver, deixa eu recapitular. Eu acho que eu falei, pelo menos o principal, o basicão, que é necessário para a introdução, eu já falei, né? Eu já falei. Agora, se você quiser explorar... Eu queria que você, já que você está me perguntando se eu posso explorar você... Sim. Eu queria que você fizesse uma análise comparativa a respeito desse nível de consciência humana até os divinos. Como é que são os estágios para você conseguir essa iluminação que a gente chama, vencer esses estágios e se tornar um super-humano, para que o caminho é longo, eu sei que é árduo, mas... É longo, Ele tem quando ela chegou nesse ponto, ela já superou o tempo e espaço,
Já tem outras dimensões à frente. Exato, porque ele consegue se autodeificar, né? Ele consegue uma inflamação e uma intensificação da magnitude que permita um estado autogerado de si, estado autoconsciente. Como que ele consegue isso? Primeiro, vamos dizer que ele está no estado que ele não tem consciência, não sabe como. Ele tem que ter uma determinação, uma vocação e uma determinação. Mediante isso, ele vai usar os componentes, as configurações e as coordenadas matemáticas. Ele vai se a estruturar um ritual que é a geometria secreta, que vai permitir eles comunicar com as esferas e as potências metafísicas, né? Ele vai tateando no escuro, mas com uma certeza absoluta de conquista. Enquanto ele vai praticando os rituais, ele aprende a estabelecer uma cadeia mágica de comunicação com essas esferas, e ele vai intensificando os mistérios, né, através dos ritos, gestos, palavras, né, e a própria postura. Ele vai adentrando o desconhecido propriamente dito. Ele próprio vai se tornando mistério também. Nesse ato, ele se torna autoconsciente. Nesse próprio ato, ele vai se tornando autoconsciente. Então, a magnitude de poder que ele pode alcançar tem a ver também com as próprias marcas inerentes dele e daquele que habita ele. Quem é esse ser? Quem é esse ser? Tá aí. Qual é a lenda que ele encarna? Qual o mistério que ele encarna? Então, a coisa, a princípio, ela parte do desconhecido para a autoconsciência do mistério, né? Esse mistério ele nunca vai ser discernido em termos meramente racionais, né? Você tem que se transfigurar numa potência obscura também, para poder alcançar essa simbiose, essa comunhão suprema, né? Esse domínio do fogo secreto, daquilo que a tradição chama de grande agente mágico universal, o azote, né? É o fogo primigênio. José, e até onde vai esse grau de conquista? É ilimitado? Ele é ilimitado, tá? Ele é ilimitado. Então, assim, para as pessoas não ficarem numa percepção muito vaga, mas eu posso citar alguns modelos, tá? Então, por exemplo, você tem um modelo ocidental, os graus supremos é o grau do Magister Templi, do Magus e do Ipsíssimos, tá? Então, o Magister Templi, Magister Templi significa mestre do templo, tá? Então, o mago, ele assume que o universo é o templo. E quando ele conhece todas as leis mágicas de correspondência, da imaginação, da vontade, né? E sabe operar elas, ele está nesse estado. Agora, para ele se tornar um mago, ele tem que atravessar o abismo, que é um espaço vazio entre o ser e o não ser. Ele tem que resolver essa antinomia do ser e do não ser. Aliás, todas as antinômias, do bem e do mal, da luz e das trevas, entendeu? E sair triunfante da experiência do abismo, aonde ele reconhece a si mesmo, aonde ele suplanta o ente humano, por assim dizer, e alcança o estado do Magus. E o estado acima do Magus, na tradição ocidental, é o grau do Ipsíssimos, né? O Ipsíssimos, ele literalmente pode tudo fazer, ele não está restrito a nenhuma lei, né? No sistema oriental, o equivalente desse mistério, no Tantra, é o
como é que é? O grau do Svechakari, estado do Svechakari, aquele que pode tudo fazer. Então, esses são os graus, digamos, supremos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. O grau supremo no Oriente é o Svechakari, que ele pode tudo fazer e não há limites para ele. Não há limites. E no Ocidente é o Ipsissimus. Né? Ipsissimus é esse grau absoluto supremo, que está além de todas as limitações. É uma escala, tá? Outras tradições podem usar até outros nomes diferentes. Eu estou citando isso a título de... É isso que eu ia perguntar para você, a correspondência no Egito e na Índia disso aí. No Egito... Não, na Índia é o Jivan Mukta, por exemplo. Jivan Mukta. Ou o Svechakari. No Egito é o Sahu. É o Sahu, né? É o corpo supremo, é o estado supremo, né? Que está mais além dos limites, né? Abaixo desse Sahu, você tem o Kehu, né? Ou o Akehu. Né? O Kehu é um corpo de consciência mágica, que tem poder e domínio mágico também. E o Akehu é o poder do enfeitiçamento, do encantamento, de exercer a magia sobre o universo. Né? Então, esses são, digamos, os graus supremos dentro dessas estruturas, né? Dentro desse mistério. Né? Para atingir um grau desse, quantas ações seriam precisas, então? Quantas encarnações? Isso é um pouco... É arbitrário, porque, assim, isso pode levar... Ao mesmo tempo que pode levar milhares ou milhões de encarnações, isso pode ser feito num ato relâmpago também. Que é um mistério que está além do tempo e do espaço, né? Tá além. Agora, não estou dizendo que é fácil, porque você adquirir esse estado imediatamente demanda uma proeza de você se livrar dos meios e atingir os fins. E se você é alguém, vamos supor que você seja alguém que não tem essa carga toda de reencarnação, e você consegue fazer, você destruiu a ilusão também do tempo. Você se torna imortal absoluto também. Então você pode dizer que tem também milhares e milhões de anos também, de eternidades. Né? Mas muito interessante. Então, mas se fizer um atalho desse que você está falando, por exemplo, a pessoa também ela pode estar com a consciência não preparada para o olfato e realmente ficar ainda mais perdido tudo isso e aí se perder de vista, talvez. Até se desintegrar, que você fala. Também. Essa possibilidade aí. Por exemplo, os egípcios, eles usavam uma linguagem de caráter, assim, totalmente misterioso, né? Então, quando eles falam do infinito no finito, eles usam a expressão milhões de eternidades, por exemplo. Milhões de eternidades. Quer dizer que ele tá inserindo o infinito no finito. E quando eles diziam respeito à obscuridade suprema do duplo, eles falavam dos milhões de obscuridades. Do obscuro, do mais obscuro que explicava o obscuro. Então a coisa, ela fica velada. Ela fica escondida, fica oculta, né? Porque um poder de tamanha magnificência, ele não vai se expor assim de maneira gratuita, né? Quando a gente está falando de supraconsciência, você tem muita literatura que você já acompanhou, que você já leu, já estudou. Você tem alguns nomes que você pode deixar aí para registro, para o pessoal que quiser acompanhar, que vale a pena? Tem. Vou mostrar aqui alguns, espera aí. Tá. Vou mostrar um livro aqui do Fritjof Schuon, A Unidade Transcendente das Religiões. Que é um clássico. Deixa eu colocar aqui num outro modelo, peraí. Tá. Olha lá, agora. Isso aqui é um clássico da filosofia perennialista. Que vai abordar
vai abordar isso que eu falei em termos de religiões comparadas. Esse aqui já entra nas experiências de percepção extrasensorial propriamente dita, tá? Mandala, a experiência alucinógena, da editora Civilização Brasileira. Não aparece o nome do autor ou compilador na capa, tá? Tá. Mas dentro está escrito, reunidos e apresentados por J.C. Bailey e J.P. Guimard, tradução de Lígia Junqueira Calbi, tradução dos poemas Aguinaldo Junqueira Filho, editora Civilização Brasileira. Tem um que é fundamental, que eu já mostrei, mas eu sempre vou voltar a mostrar ele quando for necessário. Claro. Que é esse aqui, ó. Quando o Xamã Voava. Você falou mesmo, é verdade. De Gilberto de Lascaris. Sonho, Erotismo e Morte no Xamanismo. Editora Zéfiro. É edição portuguesa, vai ter que importar ele. Mas vale a pena, viu? Vale a pena. É um livro que não tá barato, mas ele vale muito a pena, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Espera aí. Olha, esse aqui é um livro de ciência que eu ganhei de presente de uma amiga minha chamada Regina, tá? Que é Espaço, Tempo e Além, do Bob Tobin e Fred Alan Wolfe. E o Fred Alan Wolfe, ele alcunhou a expressão física visionária, onde ele correlaciona mais avançada da quântica propriamente dita com estruturas mágicas de percepção e místicas de percepção. Então, para quem estuda o tema do oculto e também gosta de ciência, é formidável, tá? É formidável. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Tem esse aqui que é interessante também, que é A Descoberta do Terceiro Olho, da Vera Stanley Alder, onde ela faz uma compilação dos estudos relacionados ao tema, tá? Da abertura da terceira visão. É uma dica interessante também. Uma dica bem interessante. Muita gente associa essa história de abrir a terceira visão com aquisição de consciência, mas nem sempre uma coisa tem a ver com a outra, né, Zé? Não, nem sempre, nem sempre. Tem esse aqui também, ó, o Mística do Sexo, do Pierre Weil. É livro antigo, só vai achar usado, tá? E esse que diz? Ele trata especificamente da sexualidade relacionada aos mistérios e estados de êxtase. É uma edição de 1976, deixa eu ver o nome da editora aqui. Editora Itatiaia Limitada. Editora Itatiaia Limitada. Pierre Weil. Mística do Sexo. São esses, por enquanto. Essa questão que você falou do terceiro olho, sim, não é só para estados de paz mística, não. O terceiro olho, ele permite dominação da estrutura molecular da matéria. Ele permite isso, né? Porque ele é um órgão reptoide, né? Reptoide, reptiliano. Então, é claro que só aqueles que são de linhagem ofídica vão acessar coisa nesse nível. Seres meramente humanos não conseguem, tá? Eles vão ficar num determinado nível. O terceiro olho também não existe só na testa, você pode encontrar ele na mão, tem vários outros lugares para você abrir a terceira visão, né? Também tem. Mas o trono dele, o centro dele está na testa, lá né? na entranha do cérebro e pela testa, né? Então, assim, eu lembrei aqui também de outra, como é que é, de uma configuração egípcia sobre o assunto, tá? Então, no Antigo Egito, assim, pode-se afirmar que as formas
de meditação mais arcaica, abissal, vem do Antigo Egito. Tá? Eles chamavam essa técnica secreta de silêncio egípcio. Ou melhor, silêncio da serpente. Os gregos antigos, que aprenderam isso com os egípcios, passaram a chamar de silêncio, né, que é o quê? É a aniquilação das transformações do pensamento. É um processo que leva à aniquilação absoluta também. A emergência de poderes interditos e proibidos. O negócio é um segredo supremo e absoluto. Tá? Depois isso vai ser, como é que se diz, alcançado, desenvolvido por tradições orientais, como os tibetanos, os indianos, né, os asiáticos, né, desenvolveram métodos eficazes de meditação para isso. Né? Você pode encontrar mesmo no Yoga Sutras do Patanjali, né, um aforismo onde ele diz que a meditação é a abolição das transformações do princípio pensante. Né? E o que é muito difícil, inclusive, né? Tem os estágios que determinam. Você fica quantos minutos você está no estágio? Você fica mais um tempo ainda, você está em outro estágio de consciência. Você vai ficando tempo de ficar sem consciência com o nível de consciência alcançado, né? Não pensar em nada te leva já a um estágio X de consciência. Não pensar em nada durante mais tempo te leva a um estágio superior, né? Tem vários métodos. Agora, os métodos, eles não, a princípio, eles não buscam a repressão dos pensamentos, porque você vai acabar se enroscando neles. Então você, a princípio, você adquire uma postura passiva de observação. Até você conseguir alcançar o olho do furacão, que é o que os chineses chamavam de Sakshin, que é o vazio, que está no centro do turbilhão. Tá? Esse turbilhão é o turbilhão eternamente recorrente dos pensamentos, girando vertiginosamente na mente. Então eles te arrastam de uma situação para outra. Te arrasta o tempo todo. Se você está pensando numa coisa, de repente, você já deslizou para outra. Exatamente. Então, essa disciplina permite que você se assenhore disso e aniquile isso. Né? É interessante porque isso é interessante porque os pensamentos, as imagens dos pensamentos, elas vinculam o espírito às emoções. E eles te arrastam na prisão do karma. Aquilo que os orientais chamam de karma, que é lei de causalidade, causa e efeito, né? Então, quando você consegue aniquilar isso, você se evade também da lei do karma, cara. Né? Por quê? Porque o que está fora é o reflexo do que está dentro. Né? Então essas disciplinas, elas são muito interessantes, elas são fundamentais. Elas podem resolver essa questão, esse enigma. Né? Se a pessoa tiver dedicação absoluta e seriedade fundamental. Né? Você falou de uma história do furacão, né? Do exemplo. Se você colocar o furacão como um grande exemplo dessa história que você acabou de contar, também tem tudo a ver, né? Porque acho que é no centro do furacão que você não tem tanto turbilhão, né? O turbilhão está mais no cone. Tá na periferia. Periferia. Tá na periferia. As pessoas que estão escravizadas estão no círculo periférico, né? Quando você estuda, por exemplo, a escola de niilismo indiano, você vai entrar no mistério do vazio, na doutrina do vazio, né? Então tem vários exemplos. Você tem, por exemplo, Nagarjuna. Tem o niilismo, tem o niilismo negativo e positivo. Até depois você vai contar isso numa outra live que a gente vai fazer, né? Lembra? Isso, tem positivo e negativo. Agora, porque assim, nil é uma palavra que significa zero absoluto. Então, essas escolas de disciplina tântrica, ela visa atingir esse estado absoluto de liberdade incondicionada. Né? Então, o Nagarjuna,
que é acho que o nome principal, né, que aparece nessa escola, nessa doutrina de pensamento, ele tinha um exercício chamado negação octópula do devenir, né? Onde você fica repetindo para si mesmo 8 negações, né? Nem nascimento, nem morte, nem unidade, nem diversidade, nem permanência, nem extinção, nem ir, nem vir. E aí o objetivo é você entrar no estado paroxístico de nem isso, nem aquilo. O estado do nem isso, nem aquilo, né? E você rompe com as cadeias de lei de causalidade e tal. Então tem muita coisa interessante no sistema oriental. Inclusive tem aquele livro, Bestas, Homens e Deuses, né? Que conta a história da Alexandra David New criando um frade dentro da caverna, né? Para conseguir cumprir Não, esse daí, se você me permite a correção, o livro da Alexandra é Tibete, como é que diz? É Tibete, mas mistério. Isso, o Ossendowski. Esses homens de Deus, eu errei mesmo. Não, mas é interessante que você já deu já colocou uma informação. O Ossendowski é o Deus, aonde ele fala de... Falhou que você... Oi, falhou? Repete. Eu falei que o Ossendowski é o Homens, Bestas e Deuses, que Ferdinand Ossendowski, Homens, Bestas e Deuses, onde ele fala dos mistérios do Rei do Mundo, de Agartha e de Shambhala, né? É bem interessante. Narra as experiências dele na Ásia Central, né? É bem interessante. Porque o que eu queria te dizer é isso. Você vê o nível de consciência, ela precisou ficar 6 meses para criar esse ser lá dentro, e depois até perdeu o domínio dele, né? Porque ela perdeu o controle dessa criação que ela teve lá. E depois destruí-lo. Sim. Então você vê, aí a gente está falando sobre supraconsciência de extrasensoriais, né? Então, você vê o nível que ela também tem que alcançar para fazer essa criação aí, né? Que não deve ter sido nada fácil para ela. Só que é aquela tal história, né? A criatura se perdeu do Criador, né? Ela se extrapolou, se julgava igual a lenda do Golem na tradição cabalística judaica. Então, ele acaba se voltando contra seu senhor, né? Mas existem existe toda uma mestria para você não permitir que isso aconteça, né? Ou aniquilar o ser quando você perceber que ele está se rebelando. Em escolas iniciáticas a gente sabe que isso funciona, essas criações de seres, eles acontecem mesmo, né? Tem escolas que a gente frequenta e fala, está sendo criado um ser assim, assim, assim. Eles criam, às vezes, escolas, eu não sei exatamente. Formas de pensamento são criadas ou aleatoriamente ou conscientemente, até chegar nesse nível aí, esse nível que você citou da Alexandra David-New. As formas inconscientes, elas tendem a não durar muito tempo. Elas se dispersam rapidamente. Agora, essas que são cristalizadas, corporificadas por rituais mágicos, elas alcançam extensões de existência bem mais amplas, né? É bem interessante isso. Muito bom. Bom, Zé, esse papo aqui é um papo gostoso, tem muito assunto, mas eu não sei se a gente deixou de fora, como eu te falei, alguma cultura, algum exercício, alguma tradição que de repente podia ser colocada aqui, que tem a ver com o tema. A explanação geral, ela abarcou o fato de que isso existe em todas as tradições e épocas, todas as civilizações e épocas. Agora, se for necessário, nós fazemos outro programa, né? Porque não deu para entrar em detalhes de cada uma, especificamente. Eu passei o mapeamento da distinção entre uma coisa e outra, né? Que já é uma introdução interessante ao tema, né? Zé, o
que era praticado em Atlântida, né, na época, que era um culto entre deuses e os homens, né, fazendo ali aquela simbiose energética, simbiose de conhecimento também e tal. Aquilo potencializou muito o conhecimento do homem, só que não soube aproveitar na época certa, Também, né? exato, aquele mistério, porque assim, o mistério, por exemplo, quando a Atlântida quando ela submerge, não é que ela desaparece absolutamente por nada. Ela vai desaparecer da vista, da visão da humanidade, mas ela permanece oculta nos recessos do subconsciente do homem. Então, aqueles que conseguem mergulhar, resgatar essa ancestralidade, ou adquirir a própria consciência que ele próprio tenha naquela época, ele é um imortal, né? A humanidade, ela, quando foi compilado os textos sagrados mais antigos, os Vedas, Mahabharata, o Avesta, o livro egípcio dos mortos, a humanidade ela já tinha perdido essa relação mágica direta com o cosmos, né? Perdido, vai né? haver uma sobreposição da razão sobre esses poderes mágicos. Isso não acabou absolutamente, porque não continuar tendo isso. Mas eu digo que a nível geral ele se restringiu, né? E essa forma de pensamento abstrato e materialista tomou a posição, né? Então, isso tem a ver com os ciclos. À medida que os ciclos avançam e retornam ao passado, essa forma de percepção primordial, primigênia, ela retorna. É interessante porque o que nós vamos conversar na próxima live, que vai ser ao vivo... Tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Nós vamos falar disso lá também, né? Mas continuar aqui para essa outra história lá na frente, que é muito interessante. É verdade, é interessante isso aí. E como essa live está sendo gravada agora, até porque a gente falou sobre isso, né? Começo, meio e fim, para a gente não se perder nesse contexto todo, é importante que ela seja gravada. Então, as pessoas vão ver essa live bem depois do que já viram a live ao vivo, que é a que nós vamos gravar ainda. Sim. Mas eu também queria que você deixasse registrado aí alguma mensagem sua para 2021, alguma ideia sua para 2021 a respeito do que a gente pode prospectar a nível de consciência para frente para a gente vencer obstáculos. Bom, tem que manter o foco da percepção secreta num eixo imutável, inexorável, implacável, absoluto, tá? Que aí você consegue resistir a qualquer, como é que se diz, espiral das tormentas, né? Com isso você não fraqueja, não esmorece diante dessas situações que está provocando uma série como é que se diz, de dissociação das pessoas, né? Problemas que, né, problema de isolamento, esse tipo de coisa, leva a estados emocionais depressivos, leva a dores corporais, esse tipo de coisa, né? Você tem que se realinhar. Por exemplo, os prisioneiros, quando eles estão finados nas prisões, eles fazem exercícios, fazem exercício físico, né? Barra, alongamento, todo tipo de exercício. Para quê? Para não atrofiar. A mente também não pode atrofiar. Ela tem que estar sempre em exercício. Então, é interessante você buscar sempre desafios, novas conquistas, tanto mentais quanto físicas, né? Então, é isso. Acho que isso tem que ser feito porque... porque assim, a humanidade... Assim, o avanço da tecnologia ele foi interessante, porque ele permitiu um conforto para a humanidade que não tinha antes, né? Agora, todavia, esse excesso de conforto ele prejudica também. Porque a pessoa acaba se condicionando a uma fragilidade, ela se torna frágil.
Exatamente. Ela reclama de qualquer dorzinha, de qualquer situação que exige mais esforço, né? Ela passa a temer qualquer tipo de necessidade de luta, posicionamento, entendeu? Então, isso tudo acabou prejudicando a humanidade. Nós vamos discutir isso na outra live, né? Entrar mais a fundo nessa questão da outra live. Depois eu vou deixar o link dessa live que nós vamos entrar, na continuação dessa aqui, né, posterior, quando a gente já tiver com tudo isso no ar, para que as pessoas possam acessar um conteúdo com outro, que vai aparecer aqui em cima, na verdade, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar o lugar aqui. Vou tentar. A gente tem que tentar ver em que ângulo que a gente está aqui. Aí, aqui em cima, vou deixar aqui em cima, para a gente conseguir passar a bola para o pessoal depois. Bom, Zé, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, mais um Tocando Oculto. Eu espero que a gente tenha cumprido o papel mais uma vez de esclarecer, porque o Tocando Oculto tem essa função, né? A gente tenta levar um pouco de profundidade sobre ciência, filosofia, religião, magia, o que for preciso de autoconhecimento para que as pessoas depois possam ter acesso e estudar e buscar o seu próprio conteúdo como consequência. Eu espero que a gente tenha cumprido aí, né? Nesse sentido. Isso, compreender a inter-relação de todos esses temas que você falou agora, né, descreveu agora, é importante, né? Eu também estou contente aí de ter participado mais uma vez contigo. Fico feliz com você. Uma grande festa juntos aqui. Vou me despedindo e encontro vocês na live ao vivo, né? Daqui a pouco. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado por estarem conosco até agora, né? Vai dar quase 1h30 de conversa. Eu espero que vocês também divulguem esses vídeos, compartilhem esse conhecimento, divulguem o Tocando Oculto, por favor, e também acessem o canal, curtam o canal, deem os seus likes, porque através desses likes as pessoas podem receber pelo YouTube exatamente os vídeos para poderem conhecer o que é o canal, do que se trata a nossa conversa, né? O YouTube acaba compartilhando, então, mais facilmente. E obrigado, então, por estarem conosco, e até a próxima, então, Tocando Oculto, se todos permitirem, tá bom? Valeu, gente, obrigado. Valeu, Zé, até daqui a pouco. Tchau, até breve.